Opa, foi mal. Vamos recomeçar com a ideia de fórmulas fortes e fracas, antes da gente voltar ao tema da especificação em si. Isso acontece em qualquer lógica, lógica clássica, lógica não clássica, a ideia de fórmula forte e fraca. Uma fórmula qualquer ela é mais forte do que outra fórmula se somente se ela implicar essa outra fórmula. A fórmula mais forte fica do lado esquerdo de uma implicação, sempre. E a fraca fica do lado direito. O que a gente chama de forte e fraca? Ela permite menos coisas quando ela é forte. Ela é mais estrita. Ela exige mais. A fórmula mais fraca, ela exige menos. Então veja aqui embaixo, nesse caso aqui. Se tivermos uma fórmula como essa, um x maior ou igual a 10 e ao mesmo tempo y menor que 5, é uma fórmula mais forte do que simplesmente x maior ou igual a 10. Essa fórmula implica essa. Se isso acontecer, isso também acontece. Porque isso aqui já está definido na primeira. Só que ela é um pouco mais forte porque ela exige alguma coisa do y também. Aqui o y está totalmente sem restrição. Então ela é mais fraca, ela permite mais situações do y do que a primeira. Vamos transferir esse conceito para pré-condições primeiro. Uma coisa que vocês vão ver claramente é que quando a gente enfraquece uma pré-condição, a gente permite mais casos sejam usados pelo meu programa. Então veja essa tripla de Hoare aqui com x maior que 0, uma pré-condição e uma fórmula matemática y vezes y menor que x como pós-condição. Veja que é uma pós-condição bastante permissível. Ela permite um y e x variados aqui, né? Porque é uma inequação. Nesse caso, eu posso deixar a pré-condição mais fraca, permitindo mais coisas, se eu enfraquecer a fórmula que está lá. No caso aqui, uma pré-condição que era x maior que 0 é mais forte do que true. True, ou seja, verdade, permite tudo. É a fórmula mais permissiva que tem, a mais fraca que existe. Você normalmente vai enfraquecendo a pré-condição, vai deixando o programa mais permissivo. Porque um programa que permite mais coisas, normalmente é um programa melhor, do ponto de vista de quem usa. Concorda? Agora, para pós-condições é o contrário. Normalmente a gente precisa fortalecer a pós-condição. Quanto mais forte a pós-condição, mais útil é a função, mais fácil de entender o que ela faz. Então, por exemplo, se eu colocar aqui y vezes y menor que x como pós-condição, isso aqui permite vários y possíveis. Né? Se eu colocar x igual a 2, eu posso colocar y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4, 5. Então, todas essas situações possíveis conseguem satisfazer essa forma. Então, o programa pode ser qualquer coisa, ele é bem não determinístico. No entanto, se eu definir como y vezes y igual a raiz de x menos 1, vocês devem concordar comigo que eu estou deixando as possibilidades de saída dessa função muito mais restritas. Então, eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, vai funcionar se eu colocar y igual a 1 e x igual a 2. Ou y, se o y for, sei lá, 4 e o x 5. Desculpa, o y igual a 2 e o x 5. Então você vai deixando agora a função com mais cara de função realmente, com uma definição mais precisa do que ela faz. Guardem esses conceitos, porque daqui a pouco a gente vai usá-los novamente. Antes da gente começar a entrar na prova, na verificação de programas usando a lógica, eu vou definir uma linguagenzinha de programação muito pequena, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque vai facilitar nossas ideias, né? Trabalhar nossas ideias sem ter que complicar demais. Nossa linguagem de programação é uma linguagem de programação que tem expressões matemáticas simples, tá? Então você tem menos, mais, multiplicação, não tem divisão aqui, tá? Então você pode ter expressões matemáticas desse modelo.
Eu posso ter valores booleanos, verdadeiro ou falso, negação, conjunção, disjunção e menor, relação de menor. E eu também posso ter 3 tipos de comando: a atribuição, a simples sequência de comandos e um if-else, tá? Normalmente eu teria que colocar também um tipo de laço, um while, mas a gente vai eliminar por enquanto, não vamos considerar laços. Isso complica bem mais o raciocínio lógico e a gente precisaria de mais tempo para pensar nisso. Então, para a gente ter esse gostinho agora da verificação, vamos eliminar os laços dos nossos programas. Nossos programas vão funcionar apenas com ifs. Pois bem, então a gente vai considerar aqui um programa como sendo uma sequência de comandos daqueles tipos lá, atribuição e if. Eu vou definir para o meu programa o que eu chamo de fórmula inicial, fiz 0 aqui em cima, e vou definir também a fórmula final, tá? O φm. Como é que isso vai se definir? A gente precisa estabelecer fórmulas intermediárias entre comandos. Essas fórmulas definem o estado do programa, usando a lógica que a gente conhece, e justificando cada passo desse. Essa é a ideia de uma prova de programa. Provar que algo se mantém durante a execução. Só que a gente vai usar uma técnica que trabalha de forma bottom-up, de baixo para cima. Eu vou começar justificando a última fórmula e vou subindo até chegar na primeira. Essa vai ser a nossa técnica de verificação de programa usando a lógica formal. Para que isso possa ser possível, para que eu possa passar de um nível para outro, eu vou usar uma técnica bastante famosa na matemática e também nos primórdios da computação. Já foi uma ideia que foi pensada e criada por um cara chamado Dijkstra, cujo nome é muito importante para a computação, que ele criou vários algoritmos importantes e vocês vão ouvir falar dele em outras disciplinas. Weakest Precondition é a técnica que a gente vai utilizar, que é uma técnica que pode ser computável, pelo menos dentro das limitações que a gente vai definir para a linguagem. O que a gente vai fazer? Para uma pós-condição qualquer, que viria depois do comando, nós vamos tentar calcular a pré-condição mais fraca possível. Lembra do conceito de forte e fraca? Essa definição é de pré-condição que estabelece, para que seja possível o comando chegar nessa pós-condição, qual é a possibilidade ou a exigência mais fraca que eu tenho que fazer para o programa. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor que você tenha um comando de atribuição x recebe y mais 1. Eu não sei o que vem aqui em cima ainda não. Eu estou indo de baixo para cima. Eu só sei que no final, a pós-condição desse comando é x igual a 6. Portanto, qual é a pré-condição em cima do valor de y, tá? Para que x seja igual a 6 no final? Acho que está bem claro aqui, né? Fica bem claro. Y vai ter que ser 5. Concorda? Então eu posso dizer, eu definir que antes da definição, o y teria que ser igual a 5, que vai dar 5 para o y. Então, eu poderia ter feito uma pré-condição aqui, y mais 1 igual a 6, conjunção com banana, maçã, qualquer coisa. Só que eu não quero fazer isso porque eu quero a mais fraca possível. Então eu não vou colocar coisas extras aqui, eu vou colocar a mais fraca possível que resolve esse problema.
Na verdade, como a gente vai ver no próximo vídeo, existem regrinhas para isso que vão ajudar a gente. Toda vez que você tem uma atribuição e uma pós-condição qualquer para ela, a pré-condição mais fraca é a mesma fórmula que está aqui embaixo, substituindo a expressão da atribuição pelo x. Que foi o que a gente fez, né? A gente substituiu o x por y mais 1. Daqui a pouco a gente vê então o resto dessas regras e exemplos para ficar mais claro.